Fala, Físio, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula da imersão em Dry Needling. Eu sou o professor Mozia e serei o seu mentor nessa jornada. Então, nessas 4 aulas, eu vou mostrar as verdades científicas do Dry Needling que ninguém explora. Meu objetivo é te conduzir para um próximo nível de resultados com seus pacientes e aí, assim, você poder, né, encher a sua agenda e ser muito bem remunerado por isso. A aula de ontem foi incrível, pessoal, né? Quero agradecer aqui aos milhares aí de visualizações, os alunos participando, então foi muito bom. Nós falamos sobre a neurociência da dor, falamos sobre os mecanismos da dor, né? A classificação por mecanismo, modelo biopsicossocial. Então, pessoal, foi realmente incrível aí a participação de vocês. Então, se você não assistiu, sugiro, né, fortemente aí que você volte lá, assista, né, porque essas sequências de aula, ela tem um raciocínio lógico. Então, volta lá, assiste para poder acompanhar. E aí eu queria compartilhar com vocês, ó, recebi vários comentários, né? Agradecer aí a cada um. Não dá para ler todos, gostaria de ler todos os comentários de vocês, mas eu acabei lendo pessoalmente, mas não dá para compartilhar aqui todos. Escolhi alguns aqui para compartilhar. A Claudineia Físio, né, falou, assunto de suma importância para nós fisioterapeutas, explanar de uma maneira bastante objetiva e clara. Adorei um ponto importante que me chamou a atenção durante o curso, além do conceito da dor, foi o modelo biopsicossocial, que dela nós profissionais iremos iniciar a primeira busca até chegar na dor propriamente dita. Muito obrigado aí a você. A Mi Fernandes falou, ó, a dor é uma experiência pessoal, sensitiva e emocional, e individualizada. Então, deve saber qual tipo de dor, sua classificação para os bons resultados, né? Pode estar associada a diversos fatores. E o Dry Needling atua como um neuromodulador. Perfeito, Mi. Entendeu muito bem a aula aí. E a Joscarine também, né? Meu grande aprendizado foi saber que o Dry Needling pode diminuir os mediadores químicos nas dores agudas, né? A gente falou de sensibilização central, então foi importantíssimo aí. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o raciocínio clínico, o diagnóstico, né? Vamos permear aí a nossa aula falando desses pilares ali, o que a gente tem que estar atento na avaliação, tá bom? Deixa eu ver quem já chegou aqui. Pessoal aí de Campina Grande, Marta Vidal, muito bom. Vai falando aí, pessoal, de onde vocês são. Boa noite a todos. Vamos chegando aí. Pessoal chegando. Então, vamos lá. Só ajeitando aqui para eu poder acompanhar o chat aqui com vocês. Muito bom, São Paulo. Beleza, pessoal, vamos continuando aqui. Então, queria que vocês pudessem ficar comigo aí até o final, tá bom? Porque eu vou falar no final como que vai ser o sorteio para o curso completo de Dry Needling, que vai ser o lançamento na semana que vem. Então, não perco aí, no final vou falar mais sobre como vai funcionar esse sorteio. Lembrando também, né, sobre a importância da consciência de vocês, da evolução que vocês vão ter comigo. Ou seja, muitos de vocês já me acompanham lá no Instagram, né? Com os conteúdos gratuitos. Estou sempre fazendo lives lá, a gente produzindo conteúdo. Quem está aqui hoje, né? Porque deu um passo a mais, então parabéns aí para vocês.
Então, vocês estão na imersão de Dry Needling, e aí nós temos a formação em Dry Needling 2.0 e outras técnicas avançadas aí de agulhamento, que as inscrições se abrem na semana que vem. Então, fique atento aí na evolução de vocês para acompanhar. Então, como eu falei, nós vamos aprender nessa aula de hoje sobre o diagnóstico, o raciocínio clínico para o agulhamento, tá? Então, quais são os pilares de um bom raciocínio clínico, né? O que está por trás ali do raciocínio clínico, do diagnóstico, como definir as estratégias na hora de agulhar. Então, vou tentar passar o máximo aí para vocês de conteúdo e como medir isso, como metrificar essa evolução, né? O que eu tenho que ficar atento, eu vou estar passando para vocês, então. Então, ao final dessa imersão, pessoal, você vai ter a chance de se tornar um profissional com resultados mais efetivos em analgesia, em tratamento de dor. É por isso que a gente está falando de dor. Então, eu tenho muito conteúdo para compartilhar com vocês, tá? Então, fica com o radar ligado aí para que você possa, ao final dessa imersão, né? E aí, quem se interessar, ir além para aprimorar, né, nas técnicas de agulhamento. Então, você vai ter a chance de ser meu aluno aí nessa formação. Então, eu vou abrir condições especiais para o curso mais completo que eu já vi de Dry Needling e técnicas de agulhamento, tá? Eu realmente não vi nenhum curso, e não acredito que vocês vão achar um curso avançado, né? Um curso tão completo aí no mercado, tá bom? Não conheço ninguém com a bagagem que eu tenho aí de agulhamento. Então, eu tenho mais de 10 anos aí ensinando e formando profissionais, fisioterapeutas e profissionais da saúde na técnica de Dry Needling. Já tenho mais de 5.000 alunos formados, né? Então, eu coloquei toda essa bagagem, todo esse conhecimento na formação online, tá bom? Então, ou seja, você pode virar uma referência aí na sua região e o caminho das pedras eu vou dar para você, tá bom? Então, com certeza, o profissional que domina essa técnica, né, ele consegue resultados muito mais efetivos com seus pacientes, ou seja, acima da média, e aí ele começa a ser bastante recomendado, né? O boca a boca aí vai acontecer, ou seja, você vai ser bastante recomendado. Aí vai de cada um, pessoal, né? Se você se interessa em evoluir, saiba que você vai ter essa oportunidade. Então, vamos lá. Gostaria de compartilhar com vocês, assim como centenas de alunos, né, que já atingiram esse nível, como eu falei, que eu já formei, eles têm tido a evolução nos seus atendimentos, né, e sendo mais recomendados. Então, gostaria de deixar com vocês esse depoimento de um colega de BH, o Rafael Bonaparte, que é uma referência lá em Belo Horizonte atualmente. Então, acompanhe Meu aí o nome é vídeo. Rafael Bonaparte, sou fisioterapeuta há 17 anos. Eu trabalho com ortopedia e esportes, com ênfase em tratamento de pacientes com disfunções da coluna. Os resultados que eu tinha no tratamento da dor, antes de fazer o curso com o professor Mozia, não eram satisfatórios. Eu ficava sempre pensando, será que não tem algo que eu possa fazer a mais pelos meus pacientes? Iniciei com a acupuntura Dry Needling, com o professor Mozia. Isso aí mudou totalmente o cenário, tanto da eficácia dos meus tratamentos, como o número de pacientes que vieram me procurar. Mudou minha vida profissional assim radicalmente. Os resultados têm sido bem melhores, né? Tanto na eficácia dos meus tratamentos, quanto na procura de pacientes. Hoje eu sou fisioterapeuta quiropraxista, mais bem avaliado da internet no Brasil. Eu consegui aumentar, sim, o ticket da minha sessão, com certeza. Eu tinha uma clínica gigante, atendia 120 pacientes por dia, passava até 120 pacientes por dia. Era uma clínica, plano de saúde. E essa clínica ela veio a fechar, eu tive que começar a atender pacientes particulares. E se não fosse o Dry Needling,
que me iniciou assim com essas técnicas assim, mais eficazes. Hoje eu acredito que eu nem seria mais fisioterapeuta. O Mozia, ele tem uma didática maravilhosa, ele tem um conhecimento maravilhoso, ele assim consegue unir muito a ciência à prática, como poucos fisioterapeutas do Brasil fazem. E o dry needling é uma técnica muito simples, se aprende facilmente a usar. Os pacientes veem um resultado para reduzir a dor. Então, eu recomendo fortemente esse curso. Eu definiria o curso de dry needling com o professor Mozia como sensacional. Aí, pessoal, né? Alguém que já fez a formação, que tem uma visão grande, está tendo excelentes resultados utilizando o dry needling. Então, pessoal, só um recadinho aí para vocês. Ativem as notificações para que vocês possam receber as informações, WhatsApp, e-mail, né, no YouTube. Então, não deixem de ficar atentos aí, é por esse meio que nós vamos comunicar com vocês, tá bom? Então, hoje, né, na verdade, nessas 4 aulas aí, desde ontem nós iniciamos a nossa imersão, você vai ter bagagem para descobrir como ampliar o seu repertório, diferenciar o embasamento científico de especulação, ter clareza sobre os principais conceitos do dry needling e potencializar a qualidade dos seus tratamentos. Então, é isso que a gente está levando aí de bagagem dessa imersão. E aí, relembrando o nosso roadmap, nossa estrada aí nessa imersão. Ontem nós tivemos, então, falando sobre dor, neurociência da dor. Hoje vamos falar sobre diagnóstico, raciocínio clínico para o agulhamento, os pilares aí disso. Amanhã vai ser uma revisão zona que a gente vai ter, tirar dúvida, uma mentoria, né? Então, vou estar com vocês aí, tirando dúvida, tá? Mentoreando vocês aí no conhecimento. Na segunda-feira, 8 horas também, nós vamos ter um momento de prática, né? Então, vou estar demonstrando aí 5 técnicas para vocês. Então, não percam essa aula de quarta-feira. E aí, no dia 4 de agosto, né? Nós vamos para um próximo nível, né? Então, nesse dia será revelada aí a oportunidade de evoluir e atingir um nível avançado em dry needling comigo, no mais completo treinamento online de agulhamento. As inscrições vão começar na quinta-feira, e aí depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom, pessoal? Então, vamos para a nossa aula de hoje, para o nosso conteúdo. Então, sejam todos bem-vindos novamente. Hoje vamos falar de diagnóstico, raciocínio clínico, como que a gente pode pensar aí para o agulhamento. E aí eu trouxe uma parte do livro do Chad Cook, talvez alguns possam conhecer ele. Ele é um fisioterapeuta bastante conhecido internacionalmente. Eu fiz vários cursos dele, uma plataforma online internacional. Ele já teve no Brasil aqui também. Ele é muito forte na parte de terapia manual, de avaliação ortopédica também. Então, ele traz nesse livro aqui o seguinte: o raciocínio clínico é um processo de pensamento. Então, você, como fisioterapeuta lá, você vai ter que usar um processo de pensamento, né, para direcionar um clínico, você, né, como clínico, a tomar uma ação sábia, ou seja, você tem que tomar uma decisão de maneira sábia para atender ali o seu paciente, a maneira como ele está chegando, né, entender o que ele tem e tomar as decisões, não só para entender o que ele tem, mas oferecer o melhor tratamento para ele. Ou seja, ou tomar a ação mais bem julgada, tá vendo? Que usa pensamento crítico, usa julgamento, né? Em um contexto científico, tá? Ou, perdão, em um contexto específico. Tem a parte científica também que a gente vai falar hoje. Ou seja, aquele paciente único ali, como a gente falou ontem, que a dor ela é única do paciente. Então, você tem que usar um raciocínio clínico, um pensamento ali mais assertivo possível
tomando decisões, julgando as informações e tudo que está ao redor. E aí, eu coloquei aqui como se fossem os 10 mandamentos. É claro que existem mais coisas, né? Eu tentei, de maneira sucinta, trazer algumas coisas importantes aqui, tá bom? Quais seriam alguns pilares do raciocínio clínico no diagnóstico e tratamento da dor com agulhamento. Ou seja, é importante a gente entender ali o paciente e isso vai influenciar para o tratamento, de a escolha de como nós vamos utilizar o dry needling. É claro que esses pilares, eles servem também para a gente entender o nosso trabalho na fisioterapia como um todo, tá bom? Mas nossa imersão aqui é específica do dry needling e vamos pensar dessa maneira. Então, a primeira coisa que eu coloquei ali é determinar, um dos pilares que você tem que ter. O paciente sentou na sua frente ali, você fez lá o curso de formação, falou, agora eu tenho uma ferramenta nova. Mas você tem que saber quem é e quem não é candidato ao dry needling, ou seja, a você utilizar essa ferramenta. Então, isso é fundamental. É claro que eu não vou aprofundar aqui, isso eu faço no curso, de saber as indicações, contraindicações, mas entraria dentro disso também. Então, se o paciente chegou lá com algo que é uma contraindicação, por exemplo, uma infecção, você não vai aplicar agulha ali, não tem evidência, do dry needling para tratar a infecção. Então, ele não é um candidato ao dry needling. E aí, quem seria um candidato aí que a gente está falando desde ontem? O paciente com dor. Então, por isso que o nosso objetivo aí com o dry needling é o manejo da dor, é ajudar a diminuir o sofrimento, a dor das pessoas, melhorar a qualidade de vida. Então, o paciente tem dor, a sua anteninha já vai ligar ali, você vai falar, opa, esse é um possível candidato ao dry needling. É claro que você vai depois esmiuçar melhor ali na avaliação, os detalhes, naquele raciocínio clínico, no julgamento que você tem que fazer para saber se realmente ele é um candidato a receber o agulhamento ou não, tá bom? Então, lembra que a ideia do dry needling, pessoal, é você ter mais uma ferramenta ali, e uma ferramenta poderosa de analgesia, mas não é uma panaceia que você vai resolver todos os problemas do mundo. Mas para dor, que é o que a gente está tratando, temos boas evidências aí, e por isso que sempre que o paciente fala na queixa principal que tem alguma dor, você vai pensar na possibilidade do agulhamento, tá bom? Então, a primeira coisa, o primeiro pilar de um bom raciocínio clínico, de um bom julgamento, é tentar entender quem é candidato e quem não é candidato a receber o tratamento de agulhas, de agulhamento, o dry needling. Segundo pilar que eu coloquei aí, pessoal, que é muito importante, é sabermos quem são os pacientes que têm uma bandeira vermelha. Não sei se todos conhecem esse conceito, talvez alguns já possam conhecer esse conceito, mas bandeira vermelha seriam aqueles pacientes que precisam do atendimento médico, que provavelmente vão precisar de exames complementares. Então, por exemplo, você está suspeitando que uma dor lombar ali pode estar associada a uma fratura na coluna, pela história que o paciente começou a te contar. Então, esse candidato, por mais que ele tenha dor e que ele possa receber o agulhamento, mas talvez para entender melhor, no diagnóstico desse paciente, ele precise de uma visita ao médico, talvez vai precisar de exame de imagens, para descartar ou não essa condição de fratura, por exemplo, ou outras condições. A gente sabe na literatura músculo-esquelética que as bandeiras vermelhas é uma porcentagem muito pequena, a grande maioria dos pacientes não precisam de exame de imagem, e por isso que em alguns países o fisioterapeuta já é o profissional de primeiro contato, isso num sistema público de saúde. A gente sabe que no particular, eu no meu consultório particular, eu recebo os pacientes sem passar no médico, eu fico atento à bandeira vermelha, se tiver a necessidade, eu vou então encaminhar esse paciente, tá bom? Mas aí a importância do fisioterapeuta saber avaliar.
e aí, se tiver a necessidade, ele vai ser encaminhado, tá bom? Mas o mais comum é passar primeiro pelo médico, e aí foi a história que eu contei, né? Que às vezes já vem com um monte de catastrofização ali, de informação que desnecessária, exame de imagem, às vezes nem precisava daquele exame de imagem. Então, a porcentagem aí de pacientes que têm dores musculoesqueléticas, que tem bandeira vermelha é pequena, mas a gente tem que estar atento. E aí, inicialmente, esse paciente não é um candidato aí ao dry needling, né? Ele precisa fechar o diagnóstico dele com o médico para que a gente possa ver o quanto que a gente pode ajudar. Terceiro pilar, pessoal, identificar qual o mecanismo da dor. Daí a importância da aula de ontem. Então, quem não assistiu, corre lá que dá tempo, né, para acompanhar. Por isso que tem que vir para a aula de hoje, já sabendo, mas dá tempo de voltar lá e assistir novamente. Então, por que eu preciso saber disso? Saber se a dor é nociceptiva, a dor é neuropática, uma dor nociplástica, uma sensibilização central. Então, quando eu identifico isso, eu já vou saber se o paciente vai ter um prognóstico melhor ou não. Como eu falei ontem, dores neuropáticas, elas são mais lentas o processo de analgesia, de melhora. As dores nociplásticas ou sensibilização central, os aspectos psicossociais vão estar muito presentes com esses pacientes. Então, vai ter que ter outras abordagens ali voltadas para essa parte psicossocial, né, para que o paciente possa ter, né, uma melhora mais efetiva. Então, todas essas dores, o agulhamento pode ajudar e ajuda, porém, a gente tem uma resposta mais efetiva, mais rápida, né, nas dores nociceptivas. E aí, na dor nociceptiva, aproveitando esse item, né, tentar entender, né, se essa dor, qual é a origem dessa nocicepção. Então, se eu conseguir saber o tecido ali, a estrutura que está gerando essa nocicepção, fica mais fácil. Em alguns casos, a gente não consegue identificar, tá? Por exemplo, na literatura, quando fala de dor lombar, principalmente as dores crônicas, né? Chamam de dor lombar inespecífica. Então, quando fala inespecífica, é um termo bonito para dizer que a gente não sabe a fonte ali da nocicepção. E aí existem várias teorias, ideias, que pode ser a fáscia tóraco-lombar, uma grande suspeita ali, mas pode ter várias fontes de nocicepção, disco, intervertebral, enfim. Então, quando a gente tem uma noção melhor do que é, pela história que o paciente está contando, pela avaliação, tudo isso a gente pode, talvez, chegar a uma conclusão melhor do qual é a fonte da nocicepção, e nos próximos slides eu vou falar a importância disso, se é um tendão, se é um ligamento, se é uma lesão muscular, então isso faz a diferença pelo próprio processo de reparo tecidual, tá bom? No item 4 aqui, eu coloquei, ó, verificar o tempo, a intensidade, a frequência e a duração da dor. Aí existem vários questionários, né, que a gente pode utilizar. Uma avaliação, um instrumento de avaliação muito utilizado, que é subjetivo, mas é aceito e validado, é a EVA, né, Escala Visual Analógica de Dor, que ela pode ser numérica, pode ser verbal, e aí os estudos têm mostrado que não faz tanta diferença, assim, se é verbal ou numérica, enfim. O tempo, qual que é a importância de verificar o tempo da dor? Então, lembra que a partir de 3 meses, na literatura científica, vai falar que já é um processo crônico. Lembra que eu falei ontem da gente tentar quebrar, não deixar passar a barreira das 12 semanas ali, que seria dos 3 meses. Talvez você pode achar literatura falando em 6 meses, né? Que a partir de 6 meses seria uma dor crônica. É claro que a dor crônica não é o único parâmetro, não é a questão cronológica, mas o paciente sentou ali na sua frente, né? Você viu que o paciente tem dor, ele não tem nenhuma bandeira vermelha, nenhuma contraindicação ali, então ele é um candidato ao dry needling, mas ainda assim é importante, né? Vamos supor que você identificou que é uma dor nociceptiva
e vamos supor que é uma dor muscular, uma lesão muscular ali que ele veio para tratar. E aí você tem que entender, essa dor é aguda, é recente que você teve essa lesão, ou ela se perpetua já há algum tempo, né? Porque isso são informações importantes na estratégia que você vai utilizar para saber em que momento ele está da fase, às vezes, de reparo tecidual, da reabilitação dele, né? Enfim, o que ele já fez de tratamento ou não. Então, a tendência, a pessoa já tem uma dor há 5 anos, provavelmente ela já passou por vários profissionais, ela já tem uma neuroplasticidade ali grande, né? Então, tá vendo que tudo isso vai ajudando naquele primeiro slide lá que eu falei, lembra do raciocínio clínico? Essas informações, elas vão sendo colocadas ali na sua mente. É claro que você está anotando isso, você está, né, preenchendo ali essas informações. Mas é claro que estou falando que está vindo para a sua mente, porque você tem que compilar essas informações. A intensidade é importante, né? A dor é muito intensa. Que frequência que isso ocorre? Não, é todos os dias, ou ela é de vez em quando? Ah, é quando eu movimento, quando não é? A dor está espontânea. Então, todas essas informações, elas são importantes. A dor, ela está durando quanto tempo? Ah, às vezes não é uma dor tão intensa. É uma dor de 0 a 10, é uma dor 2, mas ela é constante. A pessoa acorda com a dor, vai dormir com a dor. Talvez uma dor com essa intensidade, ela é mais incapacitante do que uma dor que é mais alta, né? Com a intensidade mais alta, mas que ela é esporádica, né? Então, fundamental, porque esse item 4, pessoal, do raciocínio clínico, você está tentando entender quem é esse paciente, né? E como que a dor está se comportando ali na vida do paciente e influenciando a sua vida, né? Vão ser parâmetros que nós vamos utilizar depois também para metrificar isso ou para poder conseguir medir o que a gente está evoluindo. Então, esses 3 parâmetros aí, porque o tempo é o que já está ocorrendo, né? Mas a intensidade, a frequência e a duração da dor são parâmetros que a gente pode utilizar. Lembrando, pessoal, que eu comentei isso ontem, falando novamente, que nem sempre nós vamos pensar só em zerar a dor. É claro que esse é um dos objetivos que às vezes o paciente chega e você também, às vezes a gente fica com essa ânsia, né? Então a ideia é tentar diminuir a dor e em muitos casos a gente consegue zerar, sim, mas é levar ela em um nível que o paciente consiga realizar algumas atividades que ele não estava realizando antes, que ele se torne, né, que tenha uma qualidade de vida melhor e tudo mais. O item 5, pessoal, que eu coloquei aqui, ó, entender quais dimensões estão influenciando mais na dor dentro do modelo biopsicossocial, tá? Então, foi o que a gente comentou ontem. Então, tem que saber lá, né? Esse paciente, os aspectos de demanda ali, biomecânica ou física, é o que está influenciando na dor. Então, vamos supor um corredor, né? Está lá com a canelite. Eu posso usar o agulhamento para a canelite? Posso. Opa, é um candidato ao dry needling. Geralmente, um corredor que está com canelite é aquela balança de demanda e capacidade dele está provavelmente alterada. É um dos fatores que mais contribuem. Pode ser que o volume, a carga de treino dele está muito intensa em relação à sua capacidade. Então, eu vejo que é uma questão mais biológica, do bio ali, da estrutura, de demanda que ele está dando para a estrutura dele. É claro que pode ter aspectos psicossociais. Então, tá vendo que cada paciente, dependendo do tempo da dor, dependendo do que ele está relatando ali, de como começou essa dor, você vai entender quais são as dimensões do modelo biopsicossocial que está influenciando mais, tá? O item 6, ele complementa o que eu falei anteriormente. Quais atividades de vida diária, ou atividades não só do dia a dia, mas, como eu falei, é pegar um neto ali que a pessoa não está conseguindo pegar mais, não é só
do trabalho, ou limpar a casa, né? Mas coisas prazerosas também, que a pessoa às vezes não está conseguindo fazer, ou seja, que tem valor para a pessoa. Então, esse conceito de valor é importante. Então, às vezes, pessoal, aí vai uma dica para vocês, você pode pedir para o paciente te relatar e você anotar ali quais são 3 atividades que ele não está conseguindo fazer por causa da dor, e que se ele não tivesse a dor, ou que se ela diminuísse o suficiente para ele começar a fazer, quais seriam essas atividades que ele gostaria de voltar a fazer. Então, às vezes, a meta vão ser essas atividades que ele não está conseguindo fazer. Então, às vezes, ele ainda pode continuar com dor, mas agora ele consegue realizar melhor aquela atividade, tá bom? Porque às vezes chegam para você e sentam na sua frente ali pacientes com dores crônicas complexas, né? Então a gente também, por mais que o dry needling, né, as técnicas de agulhamento, elas são muito poderosas em questão de analgesia, mas como eu falei, não é uma panaceia que você vai sair resolvendo tudo, né? Então tem que ter esse raciocínio clínico, esse entendimento, e aí você vai ter muito mais clareza para poder explicar isso para o paciente e fechar com ele as metas ali do tratamento, o caminho da recuperação para ele, tá bom? E isso não fiquem com medo, tá bom, pessoal? Né? Com medo de traçar esses objetivos e não fique com esse peso de que você tem que zerar a dor, ou achou que o dry needling não funcionou para mim porque eu não zerei a dor. Então, por isso você tem que entender que paciente que você que está atendendo, qual que é o mecanismo da dor desse paciente. É uma dor neuropática? Opa, então você está mexendo em algo complexo. Então, tá vendo que o entendimento desses pilares faz toda a diferença no seu consultório e como você vai lidar com os pacientes com dor. O item 7, utilizar as evidências atuais sobre a dor na região da queixa do paciente. Como assim? Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a prática baseada em evidência. Então, chegou um paciente com dor lombar, com dor no ombro, dor no joelho. Quais são as evidências que já tem disponível? É fundamental você estar atualizado com as evidências. O que se sabe de diagnóstico, de tratamento, né? E aí, vou mostrar que o agulhamento, as técnicas de agulhamento, elas têm avançado nessa parte de evidências também, e para dores, em geral, a gente tem boas evidências de que as técnicas de agulhamento, elas podem realmente ser um diferencial aí no seu consultório. Utilizar também a experiência clínica prévia, até coloquei ali as horas de voo, ou seja, para quem está se formando ainda, que está ouvindo, ou recém-formado, não estressem, tá? É normal, a gente fica mais ansioso no começo, tem poucas horas de voo, mas depois, né, as coisas, elas, né, tomam o rumo correto, né? Então, você vai aprendendo ali, praticando. É claro que você vai olhar as evidências, você vai estar respaldado de várias informações importantes, mas a sua experiência clínica, né, a sua vivência de ter atendido vários e vários pacientes ali, faz grande diferença. Por isso, pessoal, que eu estou compartilhando aí já muitas horas de voo, e isso ajuda, né, quando a gente tem alguém para mentorear, para nos ajudar a trilhar o caminho das pedras, tá bom? A gente erra menos, tá? Todo mundo erra, mas quando a gente tem alguém para mentorear, a gente erra um pouquinho menos. O 9, identificar e levar em consideração os valores e preferências do paciente. Aí forma a tríade da prática baseada em evidência, que a gente tem que levar em consideração, tá? Lembra que cada paciente é único, a sua dor deve ser levada em consideração, mas também os seus valores. Por isso que eu falei, você tem que identificar quais são esses valores que o paciente, aquilo que tem valor para ele ali, e que a dor às vezes está tirando, né, essa condição dele realizar as coisas que têm valor para ele. E as preferências do paciente. Então, às vezes, a pessoa é um candidato para o dry needling, não tem bandeira vermelha, não tem contraindicação, identificou a dor, viu que o agulhamento ele vai ter uma resposta boa para o paciente, mas pode ser que o paciente não se adapte ao agulhamento. Na minha prática clínica, pessoal, na minha experiência de muitos anos,
é raro, tá bom? Mas pode acontecer, tá bom? De cada 100 pacientes, talvez um não gosta de agulha, tenha algum receio, enfim, ou não se adapte bem à técnica, e aí esse você vai respeitar. Mas, como eu falei, a proporção é muito pequena, tá bom? Posso contar nos dedos aí aqueles que tiveram receio aí do agulhamento. Mesmo a questão do medo, pessoal, isso, para quem nunca fez, isso passa muito rápido, tá bom? Não fiquem com receio ali, porque a resposta ela é muito positiva. Então, a pessoa vai vendo os bons resultados e isso vai trazendo respostas muito positivas, né? Mesmo que a pessoa tinha receio no início, ela vai conseguindo ver os resultados e isso passa tranquilamente, tá bom? E o último aí que eu coloquei, tá? É verificar o ambiente e os recursos disponíveis. Então, isso é fundamental também. Então, às vezes, você tem que ver, o trabalho é no SUS, eu trabalho por plano de saúde, eu trabalho particular, o quanto de agulha eu tenho disponível para mim, o ambiente permite ou não, os recursos. Então, tudo isso, né? Não só para o dry needling, mas para as práticas em geral, você tem que ver o ambiente que você está inserido, o tempo que você tem de um paciente para o outro, tá? Então, tudo isso você leva em consideração para atender de maneira mais satisfatória o paciente, tá bom? Beleza. Então, dando continuidade aqui, pessoal, eu fiz esse desenho aqui, vou tentar explicar para vocês qual que é a ideia por trás aqui, tá bom? Montei esse desenho aqui. O raciocínio é o quê? Tá vendo que os profissionais da saúde aqui estão naquela busca de informação para que tenha um julgamento mais preciso, né? Mais sábio ali, mais assertivo. E aí vão colher a história do paciente, fazer a avaliação física, a avaliação postural, a avaliação do movimento, as assimetrias, né, que às vezes ocorrem de força. Então, tudo isso são informações. Eu pus o negativozinho aqui, que são os problemas, né? Você está colhendo ali todas as informações, as queixas, o que está impactando negativamente ali o paciente. E isso você tem que ir afunilando para chegar num diagnóstico, para chegar aonde é a queixa ali. Não, é no ombro. E o que está influenciando, descartando coisas que, né? Então, chega numa parte maior e vai afunilando ali o seu entendimento. Então, esse é um primeiro raciocínio, tá? E aí eu coloquei aqui um ticketzinho aí positivo, um xizinho, que conforme a partir dali você vai começar o tratamento, você vai confirmar tudo que você suspeitou ali e traçou, né, como um raciocínio clínico na avaliação, ou seja, no diagnóstico, ou o xizinho, né, que se o paciente não estiver evoluindo, você tem que voltar atrás e buscar novas informações. Então, o reavaliar, pessoal, é a cada sessão e vão ter pacientes mais complexos também. E aí depois esse funil vai abrindo, né? Ou seja, você sai de algo mais específico e vai ampliando aí, melhorando, né? Positivo ali, porque vai melhorando a qualidade de vida do paciente, diminuindo a dor, ele vai conseguindo fazer mais coisas. Então, no começo está mais limitado e depois se amplifica. Outra ideia que a gente pode ter aqui do funil é o quê? Você começa olhando essas várias questões e vai chegar na queixa principal, vamos supor que é a dor no ombro. Só que a gente pode até ter a abordagem, essa é uma das abordagens que a gente tem no agulhamento, é o agulhamento nas áreas sintomáticas, ou seja, a estratégia de agulhamento nas áreas sintomáticas, nas áreas de dor, que não necessariamente é só ponto gatilho, tá? Então, ponto gatilho também entra, dry needling tem bom resultado para ponto gatilho, mas lembra que o tema nosso é dry needling além do ponto gatilho. Então, o nosso olhar não é só para ponto gatilho, são para áreas de dor, tá? Áreas sintomáticas.
E aí eu vou iniciar o tratamento talvez por aquela área sintomática e depois eu posso abrir o leque. Então, a gente sabe que o ombro tem relação com a torácica, tem relação com a cervical, e aí nós vamos trabalhar movimento e tudo mais, né? Ou seja, o tratamento, às vezes, ele inicia focado mais em uma região, mas depois eu posso ampliar isso também. Então, tem várias interpretações que a gente poderia ter desse desenho aqui que eu fiz, mas a ideia é essa, né? De colher várias informações, afunilar para o raciocínio clínico e depois ampliar essa nossa atuação, seja em áreas ali, né? Pensando como movimento, né? Existem áreas que são integradas, e também pensando nessa melhora do paciente, tá? Ok, aí eu coloquei aqui, pessoal, que nessa de colher as informações, a gente tem grandes desafios, tá? Por que eu estou colocando isso? Porque dentro daqueles pilares que eu falei ali, uma das questões é vermos os aspectos somáticos, né, estruturais ali. E o que a gente sai mais da faculdade aprende bastante são as aulinhas ali, as provas relacionadas a testes ortopédicos, por exemplo. E aí, como eu falei anteriormente, esse é o livro do Chad Cook com o Eric Hegedus, que são os dois, né? Eles trabalham juntos aí, são especialistas em avaliação, em exames, né? Ortopédicos, estudam muito isso. Então, nessa apresentação do Chad Cook, ele publicou lá no Twitter dele, ele apresentou ó, que mais de 870 testes foram avaliados, esses testes ortopédicos, e mais de 1.500 referências e tudo mais, que apenas 4% desses testes tinham alguma validade sozinhos, né? Você fazer o teste sozinho, e apenas 4% tinha um grau alto ali de utilidade clínica. É um susto, né? Nossa, de aquele livro todo de ortopedia, só 4% teria realmente uma efetividade, fazer o teste sozinho. O que é muito comum hoje em dia, pessoal, é fazer um cluster, né? Casar vários testes. Não é o objetivo dessa live, né? Eu estou só trazendo algumas informações, alguns pilares, tá? Aqui valeria um outro curso, mas aí é entender os conceitos lá das avaliações os índices de capa, né? Que são índices científicos, né? Para ver a validade ali de um teste, né? Nós temos razão de probabilidade, sensibilidade, especificidade de um teste. Alguns testes a gente usa para descartar, outros para confirmar. É toda uma ciência aí que seria uma aula e um curso também para eu aprofundar com vocês. Mas eu estou mostrando que, assim, não existe uma ideia muito linear. Esse é o ponto que eu tenho falado desde ontem para vocês. Levantei o braço, fiz um teste específico lá, é o problema no tendão. Vamos ter muito cuidado com isso. Porque lembra que como eu estou avaliando, o entendimento que eu estou tendo ali é fundamental para a escolha do agulhamento, para o caminho que eu vou conduzir o meu tratamento. E isso influencia também no agulhamento, tá bom? Então, a gente usa os testes ortopédicos, mas com cuidado, às vezes usando o casamento aí de vários testes para ter uma sensibilidade, uma especificidade dos testes maiores, tá? Um outro recurso que eu uso muito na prática clínica é a termografia, tá? E isso ajuda a guiar o agulhamento, então, agulhamento termoguiado. No curso, né, na formação aí eu falo sobre a termografia. É claro que também o objetivo não é dar um curso de termografia, existem cursos específicos para isso, mas eu demonstro como eu utilizo essa ferramenta, né, a parte teórica aí da termografia, e a gente demonstra aí como que utiliza isso. A termografia é muito bom, pessoal, para saber se está tendo, se está ocorrendo ali uma sensibilização periférica ou não, ou se são os aspectos psicossociais que estão envolvidos. Então, eu vou colhendo informações e aí a termografia ela é mais uma informação também que eu utilizo. Então, todos os meus pacientes eu utilizo a avaliação termográfica
e isso às vezes ajuda a guiar o agulhamento. Então, só estou mostrando aqui alguns detalhes, né, que a gente pode ir, que ajuda a ir afunilando, né, a gente ir descartando algumas coisas, confirmando outras, e assim nós temos informações talvez um pouco mais precisas. Lembrando, pessoal, que a ciência da saúde, né, quando a gente fala de diagnóstico, prognóstico, né, a ciência médica, a ciência da saúde, é uma ciência probabilística, tá? Então, a gente não é muito determinista, não, você tem isso, a gente sempre fala, ó, há uma grande probabilidade, uma porcentagem, os próprios testes ortopédicos, mesmo que a gente case testes aí que aumentam a sensibilidade ou a especificidade do teste, a gente vai falar em porcentagem, em probabilidade. Da mesma forma é o tratamento. Por isso que eu falei que você não pode, então, já que o Dry Needle é bom para dor, eu vou zerar 100% todas as dores de todo mundo. Não funciona assim. Então, entender esses conceitos teóricos, entender a ciência que está por trás da saúde, do processo, né, do funcionamento do nosso organismo, que é complexo, é fundamental para você entender, tá bom? E aí eu trouxe esse artigo aqui para vocês, pessoal, falando, então vamos supor que é uma dor nociceptiva, é importante entender o tempo de reparo tecidual, que é o que vai falar aqui, ó, princípios fundamentais aqui da reabilitação e do reparo tecidual músculo-esquelético, tá bom? E aqui, então, ó, tem eu vou tentar colorir aqui para vocês, que aí vocês vão entendendo, ó. Então, aqui está o tecido, ó, skin, a pele, então vai aprofundando, ó, tecido subcutâneo, a fáscia, o músculo, tá? E aí, não só o tecido, mas os graus de lesão. Então, por exemplo, no músculo, aqui o DOMS é dor tardia ao exercício, do inglês aí, tá? Ou uma lesão muscular grau 1, grau 2, grau 3. As tendinopatias aqui, ó, seriam elas agudas, subagudas, crônicas, ou com ruptura, né? Ou reparo cirúrgico. Então, também que nesse artigo, esses autores, eles foram... E aqui as lesões ligamentares, com graus também, lesão intraarticular e lesão do osso. Então, tá vendo que eles foram aprofundando nos vários tecidos. Por que que isso é importante, pessoal? Saber, lembra que eu falei lá de um dos pilares, né? Tentar entender essa dor nociceptiva, mas qual que é a fonte ali, né? É algo articular, é algo que está tendo alguma, né? Porque a gente tem técnicas de terapia manual que vai agir ali, né? Naquela articulação, mas eu também tenho técnicas de agulhamento que podem agir na articulação, e na segunda-feira, na aula prática lá, eu vou demonstrar, por exemplo, um protocolozinho para o joelho. Então, é claro que se tem um déficit de movimento, eu vou talvez entrar com terapia manual, com mobilização ali, mas para analgesia, aquele artrose no joelho, um pós-operatório, que está numa fase de muita dor, eu entro com agulhamento, alivia a dor, e depois entro com terapia manual, com exercício. Então, tá vendo que o agulhamento, ele casa muito bem com as outras técnicas. E aqui o que está mostrando? Ó? Que, deixa eu só ajeitar aqui. Então, o que está mostrando aqui? Ó? O tempo que vai decorrer de reparo de cada um, tá? Em dias, o WH aqui é weeks, né? De semanas, o MO de months, ou seja, de meses, ou até um ano aí, né? Até mais do que um ano. Então, seria o prazo aí. Então, vamos pegar uma aqui, ó. Por exemplo, a dor tardia ao exercício. Ela dura aí de 0 até 4 dias, eles colocaram aqui, né? O que seria, na média ali, uma melhora, né? Ou seja, é uma dor que ela é rápida, né? Eu posso entrar com agulhamento? Posso, pode ajudar bastante aí as dores tardias ao exercício, no recovery, né? De um atleta, tá bom? Então, agora, se eu pego aqui, por exemplo, uma lesão muscular grau 3, tá vendo? Ó, que é de 5 semanas até quase 6 meses aqui, ó. Então, às vezes, o tempo é muito maior.
Então, não adianta eu querer atropelar a fisiologia ali. Então, tá vendo que quando eu estou tendo raciocínio clínico ali com o meu paciente, é claro que a dor, ela vai diminuindo nesse processo. Então, por isso que eu falei que tem que saber em que momento esse paciente está chegando para você. Sempre nas fases iniciais, tá, pessoal? Se eu fosse pegar aqui, ó, o início de cada processo, onde começa a ter o reparo ali, ou seja, no início é onde a gente tem a dor, ela está mais presente. Então, sempre que na fase pós-operatória, na fase inicial de reabilitação, o agulhamento ele é muito bem-vindo. Não quer dizer que eu não possa usar no decorrer ou mais para o final, não, vai depender muito da situação, mas é mais comum a dor estar presente nas fases iniciais, tá? Onde ocorreu a lesão. E aí é a hora que o agulhamento ele entra. Então, a ideia não é você fazer o agulhamento ele durar 12 meses a analgesia. É usar o agulhamento, analgesia rápida, de curto prazo ali, e aí depois entrar com os exercícios, cinesioterapia, terapia manual, e complementando ali o seu tratamento. Então, ter essa ferramenta boa, poderosa, aonde o paciente ele vai usar menos anti-inflamatório, menos medicação analgésica, você vai ganhar o paciente ali muito fácil e trazer benefício, né, nesse sentido. Outro slide que eu trouxe aqui, então ali a gente falou mais da parte biológica, estrutural, ver tendão, é músculo, que tempo que foi, que grau de lesão. Então lembra que eu falei do modelo biopsicossocial, a parte bio ela é importante. E aqui eu estou trazendo a ideia, né, de que a nossa avaliação ela tem que ir além dos fatores, tá, somáticos. Então a primeira coisa nesse artigo aqui, para avaliação nesse modelo biopsicossocial, que eu já falei, identificar o tipo de dor. Se é dor nociceptiva, se é neuropática ou nociplástica. Nesse artigo aqui, eles ainda traziam o termo sensibilização central. Os fatores somáticos são esses fatores que eu falei, né? Avaliação postural, força, assimetria ali de força, esses aspectos aí dos tecidos que estão com lesão, qual grau que foi, são aspectos somáticos que a gente está muito craque já em fazer, a gente é bem treinado. Porém, no modelo biopsicossocial, eu tenho que ver os aspectos cognitivos, os aspectos emocionais, comportamentais, sociais e motivacionais. Então, tá vendo que todos esses aspectos, eles são importantes, tá bom? Para nós avaliarmos. Então, não é um aspecto só. Então, tudo isso faz parte da avaliação da dor. Lembra que um dos pilares que eu comentei é saber qual dimensão ali do modelo biopsicossocial está influenciando mais. E aí nós temos modelos, por exemplo, aqui, ó, esse é um instrumento que foi validado para a língua portuguesa, é um instrumento que orienta, então não é um questionário que você tem que fazer todas as perguntas, mas ele traz ali a dimensão somática, na dimensão psicológica traz a parte cognitiva, emocional, comportamental, a dimensão social. Então, por exemplo, aqui, ó, na dimensão cognitiva, né? E aí, em relação ao pensamento, né? Como você se sente quando tem os sintomas? Ou seja, nessa pergunta, né? É uma sugestão de pergunta, você está avaliando algo cognitivo, como ele está pensando, como que ele se sente, como que ele pensa quando está com dor, né? Então, não é o objetivo aqui também desse momento a gente aprofundar tanto aí na questão psicológica e tudo mais. Mas eu utilizo esse modelo na minha avaliação no dia a dia clínico, até para entender. Então, vamos supor que um paciente, eu estou suspeitando que os aspectos psicossociais eles estão envolvidos, fiz os testes físicos ali, a termografia não está apresentando assimetria termográfica, ou seja, parece que não tem nada muito plausível ali na parte periférica que pode estar justificando aquela dor. E aí eu vou observando pela resposta do paciente algumas perguntas,
Existem questionários de catastrofização, existe o CSI, né, que é um inventário de sensibilização central, existem algumas ferramentas de avaliação que podem te ajudar a entender esses aspectos. E aí, por exemplo, você vê que é uma dor nociplástica ou uma sensibilização central. Ainda assim, o agulhamento vai ajudar, porque na abordagem, né, no método que eu utilizo para ensinar o dry needling, que é além do ponto gatilho, a gente não fica só nos pontos sintomáticos. Existem a abordagem, por exemplo, homeostática, tá bom? Que nós vamos pegar pontos tradicionais ali da acupuntura, por exemplo, mas com o olhar da neurociência, porque esses pontos foram comprovados aí que ativam áreas do sistema nervoso central, do processamento de dor, né? Então, tem uma resposta homeostática muito grande, tá? Então, a gente tem várias abordagens aí no curso de Dry Needling que vão além só de ponto gatilho, né? Que amplificam o seu arsenal aí para trabalhar com as agulhas. E aí, pessoal, dentro de tudo isso que eu estou falando, espero que esteja ficando claro, e eu comentei isso ontem também, que existe uma complexidade a gente chama complexidade do sistema, não o sistema biológico, né? Aquilo que eu falei. Por isso que a gente fala em probabilidade, não é uma ciência exata, e ela também não é linear, em muitas vezes. Então, lembra que A mais B não é igual a C. Ou seja, a postura da pessoa está errada, logo a dor é por causa da má postura. A má postura é um dos fatores, talvez, que podem estar influenciando, mas talvez não é o único determinante ali. Então, um desfecho, por exemplo, a dor, é o resultado da interação de múltiplos fatores. Então, isso tem que ficar claro. E aí mostra, pessoal, como eu falei, não dá tempo aqui nessa live de eu falar tudo sobre avaliação, sobre raciocínio clínico, mas estou tentando entregar o máximo aqui para vocês de que são vários fatores, né, que vão influenciar ali às vezes na queixa do paciente. E aí eu trouxe um artigo aqui da nossa colega Natália Bittencourt, né, de Minas, lá do Galo Mineiro, e tem outros colegas aqui, tá? Ela é referência aí na área esportiva. E esse artigo dela, do doutorado dela, foi um divisor de águas, tem trazido vários debates aí na área da ciência, mostrando que os fatores de riscos aí para as lesões, elas não estão, elas estão relacionadas a uma rede de fatores, né? Então, por exemplo, deixa eu tentar explicar melhor aqui. Nós temos uma lesão, o que ela está mostrando aqui nessa rede de determinantes que a gente fala, tá? Mostrando essa complexidade dos sistemas. Então, pegou 2 atletas, um de balé e um de basquete, e analisando o risco, né, deles terem lesão de LCA. E aí ela montou aqui essa rede de determinantes. Então, às vezes, você pode ter 2 atletas que têm a mesma lesão, porém, o que causou a lesão ali foram fatores diferentes, tá? Ou alguns fatores foram mais determinantes do que outros fatores. Então, tá vendo que, é claro que aqui está numa forma de esquema, né? A gente tenta desenhar as coisas, fazer esquemas para ficar mais fácil o entendimento, tá? Porque é complexo mesmo o funcionamento do nosso organismo. Então, pode ser o valgo dinâmico, a fraqueza da musculatura do quadril, por exemplo, os jogadores de basquete. Para dançarino de balé, lá já pode ser a fadiga, o nível de ansiedade. Tá vendo que, às vezes, os fatores psicossociais, eles influenciam nas lesões também. Então, tudo isso você deve levar em consideração quando você estiver avaliando o paciente, tá? E isso vai ajudar no agulhamento também, na resposta, saber, né, como que eu devo agulhar esse paciente e o que eu vou esperando ali, e o que mais eu preciso ir tratando também com esse paciente. Aqui eu já comentei, e aí entra para reforçar alguns conceitos que eu trouxe hoje, daqueles pilares, né?
é a ideia da prática baseada em evidência. Então, lembre que um dos pilares é buscarmos a informação científica. Então, isso é fundamental. A fisioterapia ela só tem avançado por conta da ciência, tá bom? É claro que a gente tem muito ainda para avançar, as práticas aí de pesquisa científica, né? Até por causa desse trabalho da colega que eu mostrei, né? Das redes de determinantes, isso tem feito a repensar a maneira como a gente está pesquisando, tá bom? Mas a definição básica é essa, ó, prática baseada em evidências é o uso consciencioso, explícito e judicioso. Está vendo que uso palavras que reforçam a ideia do raciocínio clínico, né? De julgamento, de ter uma boa decisão clínica, de maneira sábia, da melhor evidência disponível na atualidade. Então, a ciência ela vai evoluindo. Então, o que eu sei hoje, pode ser que amanhã eu tenho que agregar novas informações, então eu tenho que estar me atualizando constantemente ao tomar decisões sobre o cuidado de um paciente. Aqui é um complemento da definição, mas agora joga a ideia de que a gente tem que compartilhar a decisão com o paciente. Então, a prática baseada em evidência é o uso consciencioso, explícito, ou seja, tem que estar explícito ali para o paciente os benefícios, os riscos de um tratamento, né? Judicioso da melhor evidência atualmente disponível. Então, destaquei de novo a importância de estar atualizado para ajudar os pacientes a tomarem decisões sobre os cuidados, sobre os seus cuidados, levando em consideração seus valores e crenças pessoais. Tá vendo que reforça já tudo que eu comentei aqui anteriormente. Então, lembra que a tríade ali, aqui está em forma de um esquema também, né? Mas são as melhores evidências, que não quer dizer que é Ctrl+C, Ctrl+V de um artigo, tá? Eu vou falar da pirâmide ali de evidências. Nós temos a experiência clínica, lembra que eu falei das horas de voo, é fundamental, e os valores bioéticos entre a parte do paciente, que eu comentei já também lá nos pilares, né? Aqui é só indicação de livro, né, e cursos aí que vocês podem fazer de prática baseada em evidência, também não vou aprofundar aqui, não é o objetivo, tá? Estou passando um panorama geral aí para vocês. Essa pirâmide de evidência ela é muito questionada, né? Mas, assim, teoricamente, a hierarquia aqui vai depender muito da pergunta clínica, tá bom? Mas, de maneira geral, as revisões sistemáticas, com ou não, tendo ou não meta-análise, elas são o suprassumo ali, né? Que você consegue, às vezes, chegar na prova do conceito, ou seja, pegar vários ensaios clínicos e aí faz uma revisão. É claro que tem qualidade das revisões também, nem toda revisão tem uma boa qualidade, mas você consegue ter uma informação ali em que pé que está, né, na atualidade agora, a informação científica. Então, dependendo da pergunta que você quer responder, a pergunta clínica, os estudos coorte, né, observacionais vão ser importantes. Então, a hierarquia dessa pirâmide, ela pode ser diferente dependendo da pergunta, tá bom? E aí, trazendo agora algumas evidências para vocês. Aí uma pergunta que é muito comum, que me faz, é a diferença do dry needling com a acupuntura. Basicamente, a acupuntura tradicional chinesa, o raciocínio clínico, isso que a gente está falando, né? Como avaliar o paciente, julgar tudo, é muito dentro de um conceito tradicional, energético, tá? Estou simplificando aqui para vocês. Já o dry needling utiliza um raciocínio clínico ocidental, né? Dentro da ciência, da neurociência, usando a anatomia, a fisiologia, a patologia como pilares ali para a decisão clínica. Porém, desde a década de 70, a acupuntura ela vem sendo estudada aqui no Ocidente. Existe uma acupuntura, né, que é chamada de acupuntura científica moderna, ou acupuntura biomédica, que também utiliza esse mesmo raciocínio clínico como o dry needling. Então, o dry needling, a gente usa a mesma agulha, a mesma ferramenta. A gente poderia dizer que o dry needling é como se fosse um estilo de acupuntura, ou seja, uma maneira de agulhamento,
mas para diferenciar, né, que a gente não usa nada dentro do conceito da medicina chinesa, a gente usa o termo dry needling, tá? Porque a acupuntura ela existe em vários estilos, tem a acupuntura chinesa, coreana, né? Por que eu estou falando tudo isso? Como a acupuntura ela já vem sendo estudada há mais tempo que o dry needling, né? A gente pode extrapolar alguns desses achados da acupuntura para o dry needling também, dos efeitos que ocorrem quando a gente coloca uma agulha no corpo, tá bom? Porque a gente usa basicamente a mesma ferramenta, porém o raciocínio clínico ele é diferente. Então, só mostrando aqui, se a gente digitar a palavra acupuntura no PubMed, né, por exemplo, deu uma atualizada hoje aqui isso, né, talvez semana que vem já aumenta. Mas a gente tem muito artigo, né? Então a acupuntura, ela já tem muita evidência, principalmente para dor. No próprio site da OMS lá também a gente tem alguns achados científicos. Quando a gente vai para o dry needling, tem menos, porque dry needling é um descritor mais novo, né? Começou a ser pesquisado mais recente, né? Comparado à acupuntura, tá bom? Mas a gente já tem lá, se colocar dry needling. É claro que eu não fiz um refinamento aqui da busca, mas você tem lá já 164 artigos relacionados a ensaios clínicos, 86 revisões, tá? Então, é claro que vocês vão achar artigo a favor ou contra ali. E aí, a dica, pessoal, é que tem que ter muita paciência ali, entendimento para interpretar os artigos. Não pode só pegar o resultado ali, o resumo e falar, funciona, não funciona. Esse processo de entendimento da ciência requer alguns detalhes, tá bom? E aí no curso eu aprofundo mais sobre isso com vocês. E aí só para mostrar alguns artigos, algumas evidências, aqui nós temos duas referências na área de dor, de dry needling. Uma delas é o Dionides, tá? O Ioannidis, que é esse belga aqui, ó, o primeiro de cima. Eu fiz um curso dele aqui no Brasil, ele teve uma vez só aqui no Brasil, falando sobre neurociência da dor e tudo mais. Eu fiz a formação dele aí. Esse aqui é o César Fernandes de la Penhas, tá? Esse é um espanhol referência aí na área de fisioterapia, muitas publicações. Então, nesse artigo, eles conversam aí, vamos dizer assim, trazendo todos aqueles conceitos de neurociência da dor que eu falei ontem e falando sobre o dry needling, ou seja, o dry needling, ele pode ser uma ferramenta que se encaixa muito bem com os conceitos atuais. E aí, o que eles colocam aqui, ó? Portanto, essa é a conclusão deles. A revisão atual, essa revisão que eles fizeram, propõe que a aplicação do dry needling deve ser integrada ao paradigma atual da neurociência da dor. Então, tá vendo que vocês estão super atualizados aí com o que o mundo está falando sobre dor e dry needling, tá? Então, eles estão falando isso, que o dry needling ele tem que estar inserido nesse contexto da neurociência da dor, combinando a sua aplicação com educação em dor e neurociência, que é o que eu comentei com vocês, a gente conversar com o paciente, ensinar ele sobre dor, exercícios graduados, né, ou gradativos ali, exercícios terapêuticos, e terapia manual, que é o tempo inteiro eu estou falando isso, né, que o dry needling ele vem para agregar, para complementar, para dar mais uma ferramenta para você. Então, além disso, as expectativas, crenças, experiências anteriores e interação paciente-terapeuta devem ser consideradas ao integrar dry needling em uma abordagem de tratamento abrangente, tá? Então, é tudo que eu estou falando para vocês, é o que está de acordo com os principais pesquisadores, com a ciência, né, da dor e também do dry needling. Então, como definir as estratégias na hora de agulhar? Então, falei aí, eu sei que é denso aí o conteúdo, é pesado, tá, pessoal? E é só a pontinha do iceberg, porque, né, falar de raciocínio clínico, de diagnóstico, né, são temas bem profundos. Por isso que eu falei, é uma imersão, né? Queria trazer o máximo de conteúdo aí para vocês. Então, identifiquei o mecanismo de dor, vi aqueles pilares ali. Então, vamos ver as estratégias. Aqui, esse desenho está tentando ilustrar para vocês que a agulha ela pode ser inserida em vários locais
vários tecidos, vamos dizer assim, do corpo, não só local, mas pegou aqui o braço só para ilustrar. Então, eu posso fazer um agulhamento visando, por exemplo, os ligamentos. O mais clássico é agulhar os músculos, tá? Posso agulhar a região articular. Então, por isso que o agulhamento ele vai além do ponto gatilho. Então, ponto gatilho é um também. Eu não estou nem falando aqui tanto de ponto gatilho, mas ele entra também, enfim. Mas é para mostrar que a gente pode agulhar em outras áreas. E aí, a estratégia principal que a gente utiliza é a estratégia dos pontos sintomáticos, ou seja, se tem uma dor articular, a gente vai tender a agulhar naquela região. É claro que vai depender de qual articulação que é, quais estruturas anatômicas tem ali, e aí você vai olhar o tamanho de agulha que você tem, o ângulo de inserção. Esse local tem muito tecido muscular? Não tem. Tem muito tecido adiposo? Não tem. Quanto de profundidade que eu quero atingir? Tem órgão interno ou não? Então, isso vai influenciar o quê? O tamanho da agulha, o ângulo de inserção, que aí o seu agulhamento ele vai ser seguro, tá? Então, isso fiquem tranquilos que, seguindo as orientações que eu passo no curso, a probabilidade de você pegar um órgão interno é muito pequena, pelo tamanho de agulha que a gente usa, pelo ângulo de inserção, então tem vários detalhes, tá bom? E aí, esse é um outro pesquisador muito top aí na área do agulhamento, que é o James Dunning. Ele é um acupunturista, trabalha com terapia manual também, osteopata, né, americano. Nesse artigo aqui, ele fez uma revisãozinha aí do guideline, né, do que tinha na época ali sobre dry needling. E aí eu destaquei aqui falando o quê? Então, assim, o primeiro slide que eu mostrei ali é você visualizar em qual local, qual região você vai aplicar a agulha, para saber o tamanho de agulha, o ângulo de inserção, e se você está aplicando no ventre muscular, ou no tendão, no ligamento, ou numa articulação, tá? Aqui vamos entrar na ideia de quanto tempo que eu deixo a agulha, né? Nesse artigo aqui ele fala, ó, a melhor frequência, duração e intensidade do dry needling ainda está para ser determinada nas várias condições neuromusculoesqueléticas. A grande maioria dos ensaios clínicos controlados tem estimulado a agulha manualmente e deixado ela in situ, ou seja, no local que inseriu, entre 10 e 30 minutos. E às vezes, para ponto gatilho, você vai ver alguns autores falando em 30 segundos, né? Agulhamentos rápidos ali, no máximo 3 minutos. Outros já levando a 30 minutos, né? Então, tudo isso vai depender daqueles pilares que eu falei anteriormente. O tipo de dor, em que momento você está intervindo. Então, se é um ponto gatilho, eu posso fazer um agulhamento mais rápido. Lembra que eu falei que eu, às vezes, uso o agulhamento para ganhar o paciente ali na primeira sessão? Eu avaliei ele, eu tenho ainda 5 minutos, eu posso fazer um agulhamento rápido numa área sintomática, tá? Mas, geralmente, no início do tratamento, nas fases onde a dor é maior, tá? No início ali do processo de reabilitação, e eu quero um efeito analgésico maior, nós vamos tender a deixar mais tempo, perto dos 30 minutos, nós vamos tender, às vezes, a usar a eletroestimulação para potencializar esse efeito, tá bom? E aqui, nesse outro artigo dele, ele complementa, né, e traz uma ideia interessante, e aí eu concordo com ele aqui, que é justamente, alguns autores, às vezes, vão falar de trigger point dry needling, ou seja, dry needling de ponto gatilho, ou seja, minimizam o agulhamento ou o poder ali do agulhamento só para ponto gatilho. Então, para o ponto gatilho é muito bom, mas se a gente ficar com a ideia de que é só para ponto gatilho, a gente limita muito o uso do agulhamento. Então, a ideia é ampliar a visão. E aí a gente tem que mudar a estratégia. Então, pessoal, é por eu ter essa facilidade, às vezes, de buscar a informação teórica, científica, né, acadêmica,
e pela bagagem que eu tenho clínica também, que eu consigo extrair o melhor das técnicas aí de agulhamento, das informações, e é dentro desse modelo que eu preparei todo o meu curso, tá bom? Ou seja, tem muitos profissionais que só ensinam ali no ponto gatilho e ok, isso é uma estratégia, mas existem possibilidades diferentes da gente trabalhar com agulhamento, com as técnicas de dry needling, que vão além do ponto gatilho. E é o que ele fala aqui, ó. Para a maioria das condições neuromusculoesqueléticas, parece que quando o dry needling é limitado a breves inserções de agulha única, ou seja, uma agulha só, um agulhamento rápido ali, em apenas em locais de ponto gatilho, em PG aqui, o tratamento pode ser subótimo, ou seja, está limitando muito o seu tratamento, ele não atinge o potencial do agulhamento. Então, não que é errado usar uma agulha só e ir no ponto gatilho, mas ele está falando de várias condições neuromusculoesqueléticas, ou seja, dores articulares, de outras condições que é além do ponto gatilho, que são condições dolorosas, que a gente pode trabalhar também. Então, ó, em comparação com estratégia onde várias agulhas são inseridas e deixadas in situ ali de 20 a 30 minutos de duração. Então, por isso que eu falei, daí vem o raciocínio clínico, se é uma dor crônica, ou mesmo uma dor aguda, mas está numa fase inicial, a intensidade de dor é grande, tem processo inflamatório, sensibilização periférica, o agulhamento ele vai demorar mais tempo ali, tá? Para ativar a liberação de opioide, às vezes eu entro com eletroestimulação, então eu potencializo esse efeito do agulhamento, tá bom? Que é o que ele está comentando aqui, ó. Então, frequentemente demonstrado quando se usa eletro-dry needling em vez de dry needling sozinho. Então, o eletro ele é um plus a mais que a gente demonstra aí também, dá os detalhes para vocês, os parâmetros no curso. Uma outra informação importante, pessoal, aguenta firme aí, fica comigo. Como eu falei, eu sei que a aula de hoje ela está bem densa, mas amanhã vai ser a mentoria, vou tirar dúvidas, vamos esclarecer alguns detalhes, tá? Estou trazendo informação de peso aí para vocês. Essa é uma outra slide para ilustrar uma informação importante. Todo e qualquer tratamento que você fizer, pessoal, seja terapia manual, psicológica, pode escolher medicamentosa, aquele tratamento vai ter o efeito específico do tratamento e nós vamos ter efeitos não específicos do tratamento, tá bom? Então, quando a gente fala do efeito placebo, todo o ritual de atendimento ali está envolvido na melhora ali, na perspectiva do paciente em melhorar, né? O jeito que você se veste, a secretária, todo o ritual, todo o ambiente podem trazer efeitos não específicos ali do tratamento. Então, por exemplo, um tratamento X aqui, teve... O que é essa regressão? Os pacientes, lembra que tem uma história natural da doença. Então, eles tendem, é que a gente chama de regressão à média, tá? Eles tendem a melhorar, tá? Isso, claro, que depende da patologia. Mas vamos supor que tem uma patologia que a ideia é de que, passado as semanas, os dias, vai ocorrer uma tendência de melhora. Então, parte da melhora ali não foi a sua mão, não foi o agulhamento, foi que naturalmente já ia melhorar. Parte está embutido aí de efeitos não específicos, que é isso que eu falei, efeito relacionado aí a vários fatores que influenciam na melhora. E aí você tem a partezinha branca aqui, que é o efeito específico, tá? Que pode variar de um tratamento para o outro. Aqui não está falando de uma coisa X, né? Mas quando um tratamento específico, aqui estão dando um exemplo do placebo. O placebo ele não vai ter efeito específico, tá? Ele só vai ter efeito não específico e a própria melhora do natural da doença ali, tá bom? Então, tá vendo o tratamento Y aqui, comparado com o X, ele tem um efeito específico maior, tá? Porém, um efeito não específico menor. Então,
E isso a gente só vai entendendo conforme a gente vai lendo a literatura científica, a sua experiência clínica, ou seja, a melhora do paciente ali, ela não é só do agulhamento, é todo um contexto. Mas o que eu quero deixar claro com as evidências que a gente tem, com as revisões sistemáticas, é que na grande maioria das condições músculo-esqueléticas, neuromusculo-esqueléticas, para dor, o agulhamento ele tem uma resposta específica interessante. Ou seja, ela é além só da regressão à média, além só do efeito placebo, tá bom? Então, que fique claro isso aí, que lá no seu consultório, a melhora do paciente está tudo embutido, mas nas pesquisas, o efeito específico, ele foi superior do que esses outros efeitos que ocorrem junto, tá bom? Espero que eu tenha conseguido explicar isso para vocês. Estamos acabando aqui. Agora, quais são os parâmetros de agulhamento ali, para mensurar se está melhorando ou não, né? E aí, ó, se é ponto gatilho, eu tenho que investigar as áreas de ponto gatilho. Lembra, ó, que não preciso colocar só uma agulha, eu posso colocar de 15 a 20 agulhas de uma vez, tá bom? Depende da avaliação, do que você fez. Sempre reavaliar, tá? A ADM, a resistência, a mobilidade, né? Se é um ponto gatilho, ou a dor, lembra na EVA, ou a reaplicar um questionário, ver se as atividades que o paciente não estava fazendo, se ele está conseguindo fazer, tá bom? Quantas vezes a gente faz por semana? Usualmente, os pacientes vão ficar entre 1 a 2 vezes por semana, esse é o mais comum, mas pode chegar até 3 vezes por semana aí sem problema, tá bom? Ocasionalmente, você vai precisar só de uma sessão, isso é mais raro, vai depender muito do tipo de dor, tá? Ou seja, você resolve rapidinho uma sessão, matou ali. Isso ocorre, mas geralmente vai precisar de mais sessões. E aí, pessoal, na média, o que eu trabalho são 5 sessões, tá? Então, é a minha avaliação, que às vezes eu já faço uma sessão ali, só que é mais rápido, né? Um atendimento. Então, 1 mais 5, porque é a avaliação, onde às vezes eu já agulho o paciente ali, e mais 5 sessões de tratamento. Então, é aqui que eu ganho o paciente, porque às vezes no plano de saúde são 10 sessões, e eu dou resultado em 5 sessões. Tá? Então, eu sempre falo, ó, meu programa de tratamento, o mínimo ali são 5 sessões, e aqui já tem como você entender como que essa dor vai se comportar em relação ao agulhamento. É claro que isso para dores nociceptivas, tá? Se é dor neuropática ou sensibilização central, a gente já joga esse número para mais, tá? Por isso que entender aqueles pilares ali da dor, né, de tudo que eu tenho falado para vocês, é importante até na hora de você vender o seu programa de tratamento para o paciente, que vai estar incluso aí o agulhamento, você está agregando valor. Então, pessoal, como medir a evolução? Algumas coisas eu já falei. Então, geralmente o alívio da dor é rápido, por isso que é uma ferramenta de analgesia rápida ali, você já vai ter resultado na primeira sessão. Ela pode durar poucas horas ou até 2 dias. Então, o efeito analgésico depende muito da dor, mas a pessoa já sente um alívio. E aí é aquilo que eu falei, você não resolve em uma sessão só. Você já vai ter falado isso para o paciente. Falou, ó, pode ser que volte, mas vai voltar numa intensidade menor. Ou às vezes dura até 2 dias. Não, fiquei 2 dias sem dor. Ou seja, você já quebrou, já fez uma neuromodulação ali, já quebrou aquele ciclo que a pessoa estava sentindo dor todos os dias. E a cada sessão, o período de dor, de alívio, ela vai aumentando. Então, por isso que eu falei que em 5 sessões, ela cai ali vertiginosamente, né? Ou seja, quase, se a dor ela é zerável, vai zerar ali em 5, 6 sessões, tá? Se não houver melhora após 3 sessões, cessar o tratamento. Ou seja, a ferramenta ela é tão poderosa aí para a dor, que se em 3 sessões não resolveu, pessoal, não é que você não vai fazer mais, você vai repensar. Aí você volta aqui para aquele funil ali, ou seja, agora é o xizinho aqui, alguma coisa está errada, ou não é que está errada, mas eu tenho que reavaliar, entender, talvez e buscar uma estratégia melhor, tá bom?
mas na grande maioria das condições dolorosas, você vai ver respostas positivas. É aquilo que eu falei, talvez de cada 100, 200 pacientes, um ou outro que não vai ter a resposta aí positiva, e isso está dentro do normal, tá bom? Então, pessoal, finalizo aí com vocês a imersão de hoje e quero destacar novamente, pessoal, que vocês estão numa evolução, né? Tem o pessoal que está com o meu conteúdo gratuito lá no Instagram, então continue seguindo, compartilhando com os colegas. Vocês que estão me acompanhando até agora aqui já estão num nível superior. Você viu quanto de informação que eu passei para vocês hoje? Estão nessa imersão. E semana que vem as inscrições se abrem, então, para a nossa formação completa aí em Dry Needling 2.0 e técnicas avançadas de agulhamento, tá? Então, pessoal, o embasamento científico, como vocês viram, é o que vai fazer de você um profissional confiante e com senso crítico apurado para propor tratamentos qualificados. Então, vocês viram que é fundamental a gente trabalhar com isso, tá? É um ponto-chave aí para qualquer protocolo você decidir seguir a comprovação científica, tá? Então, foi assim que meus alunos, eles viram a chave, na verdade, eles viraram a chave das suas carreiras, tá bom? E aí eu quero mostrar mais um depoimento do Diego, que é um excelente profissional, que realmente ele virou a chave aí na sua carreira após a formação em agulhamento, tá? Diego Duarte, sou fisioterapeuta na cidade de Araraquara. Minha área de atuação é traumato-ortopedia. Antes de eu fazer esse curso do Dr. Mozia, o controle da dor ele era um pouco mais lento. Eu tinha meus resultados no tratamento, mas com mais essa ferramenta, a gente consegue ter mais o controle da dor, a gente consegue até visualmente ver, dependendo da aplicação, da forma de ser aplicada, a gente consegue às vezes desativar algum ponto e a gente consegue visualizar a musculatura sendo relaxada na hora da aplicação. Depois que eu terminei o curso, já comecei a aplicar e meus resultados melhoraram muito, principalmente no controle da dor. E até o feedback dos pacientes, eles vão me relatando melhoras através de associações com outras técnicas, mas junto com o agulhamento tem como você fazer com ela a estimulação, que é até uma coisa que ele ensina muito também, que ajuda a potencializar essa analgesia e o paciente consegue já nas primeiras sessões já relatar melhora e nas próximas sessões vem bem melhor do que o primeiro dia. Mas eu já sou conhecido por aplicar essa técnica, então tem algumas pessoas que já vêm, alguns pacientes já me procuram já falando já dessa técnica. Depois desse treinamento, já consegui já ter um aumento nos pacientes, nesse ticket, nessa cartela, né, de pacientes. Então melhorou os resultados e também os valores também mudaram. Indicaria esse curso para outros profissionais, que eu acho que depois de uma nova visão, eu consegui bons resultados. Eu tenho certeza que outros profissionais, se tiver o interesse de fazer, eu acho que é uma coisa que vai agregar muito nos resultados. Vocês vão conseguir logo já nas primeiras sessões, vocês já vão conseguir já ver a diferença. Devido ao feedback dos pacientes mesmo. Se fosse para definir o curso do Dr. Mozia, eu falaria que é mágico. Então, pessoal, queria ouvir de vocês, né? Essa aula de hoje mudou a perspectiva de vocês, né? No que mudou? Então, colocam no chat aí, tá? Muitos aqui falando que foi show de bola, que mudou bastante aí a perspectiva. Bacana. Então, pessoal, muitos têm me perguntado, né, sobre o próximo passo, que seria a formação, como eu falei para vocês, completa, Dry Needling 2.0 e técnicas avançadas de agulhamento. De fato, eu possuo, né, esse treinamento que eu preparei para vocês, mas mais para frente eu vou falar mais sobre esse curso completo. Mas, por enquanto, pessoal, aproveita agora, por isso eu coloquei aí, ó, aproveita agora, né, Então, caso você não tenha assistido a primeira aula, vai lá, assiste, você vai entender muito
do que foi falado hoje, né? Vai fazer sentido aí para vocês e continua acompanhando aí. Então, aproveita essa imersão para que vocês possam, né, adquirir mais conhecimento. E aí, o sorteio, como que vai funcionar, pessoal? Então, assim como a aula de ontem, hoje, o mesmo banner lá no meu Instagram, vocês vão procurar esse banner e vão colocar lá o grande aprendizado que vocês tiveram hoje e vão marcar 2 colegas fisioterapeutas. Então, mesmo que você já colocou ontem, não tem problema, você tem mais chance de ganhar esse sorteio, que vai ser o quê? Um curso completo, esse curso completo, gratuito para você, tá? Então, você pode levar ele gratuitamente, não percam essa oportunidade, vão lá, marque o colega, 2 colegas fisioterapeutas, e fala qual foi o grande aprendizado de hoje, tá bom? Então, amanhã, como eu falei, vai ser mentoria. Você tem a oportunidade de tirar as dúvidas comigo. Nós vamos ficar 1 hora aí debatendo, esclarecendo a aula 1 e 2. Então, não percam amanhã, às 8 horas. Ficou alguma dúvida, pessoal? Qualquer coisa, se eu não conseguir responder aqui, manda lá no meu Instagram, Mozi Araújo 21, que eu respondo aí para vocês. Sempre tenho o maior carinho. Minha vida é corrida pra caramba, mas eu sempre dou uma atenção muito especial para todos os meus alunos, tá? Algo que eu gosto muito é de compartilhar o conhecimento, responder o pessoal que me procura, tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Acho que a aula de hoje foi bem densa, bem profunda aí. A imersão ela foi bastante aí no raciocínio clínico. Então, espero vocês até amanhã, tá bom? Às 8 horas. Podem mandar as perguntas lá para mim no meu Instagram, que eu vou respondendo aí para vocês. Um grande abraço e até amanhã.